Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje a gente vai falar de salvar a operação. Vamos ver se tem como salvar todas as nossas operações vendidas. Sabe a sua venda coberta de call? Dá para salvar ela. Venda de put? Dá para salvar. Vou te falar aqui dos detalhes, como realmente funciona essa dinâmica, para te dar alguma ideia do que você pode fazer com a sua operação. Então vamos lá! Então, antes da gente começar, vou pedir para você que é parceiro do canal já deixar o gostei, isso fortalece bastante a gente e ajuda o vídeo a chegar em quem está aprendendo. Se você for novo, pode se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações para saber quando a gente liberar os próximos vídeos. Então vamos lá, se você começou a operar opções, muito provavelmente você começou através da venda coberta de call ou da venda de put. Se você começou assim, você começou bem, você está de parabéns. E aí, quando você começa a fazer essas operações, acontece de que algumas vezes as opções vão para dentro do dinheiro e elas, se continuarem assim, vão para exercício. E às vezes você não quer ir para exercício, você não quer ter que comprar uma ação ou você não quer ter que vender a sua ação na venda coberta de call. Nesses casos, o que a gente pode fazer é uma rolagem. Rolagem é encerrar a operação e fazer ela mais para frente, recebendo um dinheiro maior do que a gente gastou para encerrar. De modo geral, isso é uma rolagem bacana, uma rolagem positiva. A gente está ganhando tempo para a operação dar certo e a gente ainda ganha algum dinheiro nesse processo. Rolagem é isso. E a dúvida que a maioria dos iniciantes ficam é: eu consigo sempre rolar, sempre salvar? E qual que é o drama que existe aqui? Então vamos lá, como eu coloquei aqui no slide, a ideia aqui é tentar entender se aonde que é melhor rolar, como que funciona essa dinâmica toda, e se eu consigo salvar operações extremas e se eu consigo rolar para muito tempo à frente. Então, de modo geral, a resposta aqui é depende. Da minha forma de operar, eu gosto de ser exercido em algumas coisas, em outras depende bastante. E eu vou te dar um exemplo de uma rolagem diferente da maioria das pessoas, uma rolagem longa que eu fiz hoje. Então, estou aqui no Profit, só para te contextualizar, estou com o Banco do Brasil aqui. Eu compro o Banco do Brasil há um bom tempo, venho falando dele, o pessoal até brinca que é a minha queridinha, porque eu trabalhei lá há algum tempo atrás, alguns anos atrás, né? E aqui eu tenho 7.100 ações de Banco do Brasil, meu preço médio é em R$ 33,72. Eu comprei essas ações com venda de opções, tá? Eu comprei Banco do Brasil através de uma venda de put. Eu fiz várias vendas de put e acabei comprando, né? Na realidade foram mais de uma compra, né? Inclusive hoje eu tenho uma outra venda de put aqui de Banco do Brasil e até tá fora do dinheiro, né? Isso aqui eu vou ficar com esse dinheiro porque tá muito fora, tá em R$ 32 essa venda de put. Mas aqui focando, você pode ver que eu tenho uma venda de call aqui no strike 42, ou seja, é uma venda de call fora do dinheiro. Só que se você olhar aqui embaixo nas minhas ordens, você vai ver que na realidade essa era uma venda de call para novembro e tinha o strike 37,81, ou seja, eu teria que vender as minhas ações de Banco do Brasil por R$ 37,81. E no dia de hoje eu rolei, eu peguei de novembro, joguei para depois de 7 meses, só que eu consegui colocar essa opção para fora do dinheiro. Eu não vou ter que vender as minhas ações se a cotação continuar no preço de hoje e ainda assim vou ter um lucro com a venda dessas opções aqui, com essa venda de call. Então isso aqui é algo que você não deve ver com muita frequência, uma rolagem tão longa. Eu rolei por uns 7 meses de diferença e nisso eu consegui uma vantagem. O valor extrínseco dessa opção era tão grande que ela me colocou aqui para fora do dinheiro de novo. Ou seja, se terminar do jeito que está, os R$ 47 mil aqui que eu recebi, quase R$ 48 mil, ficam no meu bolso, né? Só que então tem um detalhe, talvez você tenha já tentado fazer esse tipo de operação e não conseguiu. Então eu quero falar exatamente disso, as dificuldades de ficar fazendo rolagens consecutivas, a dificuldade de fazer uma rolagem longa e quais os cuidados a gente precisa ter para realmente conseguir fazer isso e salvar uma operação. Essa operação ela é uma sequência de rolagens. Eu já tinha feito outras duas, né? O meu strike inicial era perto de R$ 35. Hoje o strike tem 42. E aqui um último detalhe aqui que é legal ver nesse exemplo é que como eu fiz várias rolagens consecutivas,
o lucro real que eu vou ganhar nessa operação fica perdido. Esses 47, 48 mil reais não necessariamente é lucro. Meu lucro é menor. E você que está começando, quando faz várias rolagens, você se perde e você já não sabe mais se a operação está dando um lucro ou prejuízo. Eu vou abrir aqui uma tabela no Excel no final para te ensinar você avaliar se sua rolagem hoje, depois de 3 rolagens, depois de 4 rolagens, se estão realmente no lucro ou no prejuízo. E a primeira coisa que você precisa aprender na questão de rolagem, na questão das opções em geral, isso é uma característica muito importante, é o efeito da taxa de juros nas opções, exatamente. Olha aqui, os juros nas opções, nas calls e nas puts, tem um efeito diferente. Caso você não saiba, tem uma grega que representa o quanto que a taxa de juros influencia naquela opção. E essa grega, ela é chamada de Rho. É a grega Rho, que é os juros nas calls e nas puts. Olha aqui na minha tela, vou escrevendo aqui, como eu faço em algumas das minhas aulas, o que você precisa entender nas opções, nas calls e nas puts e os juros. Primeira coisa, você precisa entender que os juros têm um efeito diferente nas calls que tem nas puts. Então aqui, o que a gente vai ver? Que é diferente, o Rho é diferente tanto nas calls quanto nas puts. E o principal ponto, esse efeito ele é visto muito nas opções mais longas. Então, quando você for fazer rolagens mais longas, os juros vai ou te ajudar ou ele vai te atrapalhar, tá? Então aqui, como eu escrevi, quanto mais longas as opções, mais é o efeito dos juros. E os juros vai ter um efeito positivo nas calls e negativo nas puts. Então, o que acontece? As calls longas, elas tendem a ficar mais caras. As puts longas, elas tendem a ficar mais baratas. E claro, a gente está falando aqui de valor extrínseco, ou seja, de valor tempo. O que significa isso? Vamos para a prática, vamos voltar aqui no Profit, mas antes, dá uma olhada nessa tela. Então, vamos repetir, os juros nas calls e nas puts têm um efeito diferente. Os juros têm um efeito das calls ficarem mais caras. E as puts, os juros têm um efeito de fazer as puts ficarem mais baratas. Então hoje, com a taxa de juros do jeito que está, conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo as calls ficarem mais caras e as puts ficarem mais baratas. E a gente consegue ver esse efeito muito claro nas opções mais longas, nas opções com prazo maior. Então a gente pode vir aqui para o Profit, vim para a grade de opções, vou continuar em Banco do Brasil e vou abrir aqui qualquer opção. Vou escolher na linha do dinheiro aqui, vamos ver se a gente acha alguma coisa desse tipo. Então aqui, por exemplo, essa opção no Strike 43 é um pouquinho fora do dinheiro. O valor do Black-in-Shows é R$ 11,69. O último negócio foi a R$ 8,45. Se a gente muda aqui para valor extrínseco e intrínseco, a gente vê, ó, tá um pouco apagado, mas você pode ver. Olha como essas opções tem um valor extrínseco alto. Isso aqui são calls, tá? Então a gente vê que essa opção aqui tem R$ 8,45 de valor extrínseco, essa outra tem R$ 8,27, essa outra tem R$ 7,47. Isso aqui são calls para 2024 de Banco do Brasil. Então você vê que é um valor extrínseco alto. Se a gente for comparar com o valor da ação, olha quanto que vale, 16% o preço da ação. E nas puts, será que é a mesma coisa? Olha isso daqui. A put fora do dinheiro para 2024, mesmo prazo, quanto que está valendo? Se a gente olhar o Black-in-Shows, está valendo R$ 3,00. Isso é a mesma dinâmica. Olha como que o valor extrínseco é baixo nas puts. Aqui essa put tem 0,85 de valor extrínseco, essa outra tem 1,85, essa outra tem 2,90. A opção com maior valor extrínseco das puts é 2,90, enquanto nas calls é mais de R$ 8,00. Então você vê que é uma diferença muito grande. Por que acontece isso? Por causa da taxa de juros. Então aqui, ó, na put você viu que o valor extrínseco é bem menor. E qual que é a lógica disso? Por que os juros têm um efeito diferente? É por causa do seguinte, se você vende uma put, você tem o risco de comprar uma ação no dia do vencimento. Então, notional aqui, se você vende essa put, você recebe o prêmio adiantado e o dinheiro do seu risco, que é aqui R$ 43,00, né, que seria o valor que você pagaria pela ação, você teoricamente teria que ter esse dinheiro. Esse dinheiro, então, esses R$ 43,00, você teria, se você tem que ter esse dinheiro, se o seu risco é o dinheiro, você pode pôr o dinheiro na renda fixa. Então, por 2 anos, você pode ganhar juros em cima do dinheiro, que é o seu risco.
Então, por isso é descontado. Você tem, pressupõe-se que parte do seu risco você colocou na renda fixa para render. Enquanto que o risco da venda coberta é você vender sua ação. Se você tem que estar comprado na ação, esse dinheiro você não consegue pôr para render. Então é um dinheiro imobilizado. Enquanto na put, o seu risco é um dinheiro líquido que você pode pôr para render. Essa diferença causa essa distorção nos prêmios das opções. Mas vamos voltar aqui. Tá uma aula bem técnica aqui, tá parecendo a aula que eu faço com os alunos mesmo. Mas vamos lá. Então aqui você precisa entender esse efeito. Por que que você precisa entender esse efeito? Porque esse efeito nas calls, isso vai te ajudar. Quando você quer rolar uma opção, se os juros faz as opções, as calls ficarem mais caras, isso significa que você vai ter sempre, se você aumentar o prazo da opção, uma opção mais cara. Nas puts não necessariamente, tá? A put você pode ter um pouco de dificuldade de fazer uma rolagem longa, porque dependendo do prazo a put vai ficando mais cara, mas dependendo chega num ponto onde os juros começam a impactar de tal forma em que essas puts não encarecem mais. Então acaba que dificulta você rolar para opções tão longas, como por exemplo eu fiz em Banco do Brasil. Então fazer rolagens longas, voltando aqui para o tema principal. Rolagens longas a gente vai conseguir, principalmente em calls. Calls a gente consegue ir ganhando prêmio, valor extrínseco por causa dessa questão da taxa de juros. Outro detalhe que eu acho importante é que você vai perceber se você está operando, você está vendendo, seja você que faz que nem eu, que opera fazendo a wheel, sendo exercido boa parte das vezes, ou seja você fazendo um short strangle, né, vendendo call e put ao mesmo tempo, só que aí você correndo um risco muito maior do que eu. Independente de como você faça as suas vendas, é importante você perceber como é muito mais fácil você rolar uma opção que tem uma volatilidade implícita maior. Quando a volatilidade implícita das opções são muito baixas, é mais difícil de você ter esse gerenciamento, porque a opção ela não consegue ganhar corpo, ela não consegue ganhar preço suficiente para você ficar acompanhando a alta da ação ou fazendo algum tipo de gerenciamento diferente. Porque geralmente a gente está buscando aqui ganhar realmente valor extrínseco, pegar uma opção com mais volatilidade implícita para rolar as opções, né? A gente sempre quer uma opção mais gorda o suficiente, a gente quer comprar, recomprar barato e vender uma opção cara, né? Então vamos pensar aqui, o que eu quero falar agora é das rolagens consecutivas. Então aqui eu fiz várias rolagens em Banco do Brasil e eu quero te dar um exemplo aqui no Excel de como você calcula se realmente você está tendo lucro com essas rolagens, tá? Então aqui, vamos lá, tô no Excel aqui, a gente vai fazer as contas para você saber se você realmente está ganhando dinheiro nessa rolagem ou se você está perdendo, tá? Porque tem gente que rola tanto as opções, chega num ponto onde a pessoa está com prejuízo e ela nem percebeu, ela está pagando, ela está fazendo rolagens ruins e ela nem está vendo isso. Então é importante você ter consciência do que você está fazendo e saber calcular o seu lucro real dessas rolagens, tá? Então vamos lá. Você precisa saber, a primeira regra da rolagem é você melhorar o strike da sua operação, ou seja, você tem que melhorar as chances de você sair com o lucro da operação. E melhorar o prêmio também, ou seja, você não pode pagar para rolar. Poder pode, mas aqui é uma discussão outra que a gente não vai entrar. Dependendo, se a coisa está muito ruim, você pode até pagar para tentar reduzir o seu prejuízo, tem como fazer isso. Mas o melhor dos cenários é melhorar o strike, que melhora a chance de você sair com lucro, e melhorar o prêmio, que significa que o seu lucro aumenta, o seu lucro potencial aumenta. Então vamos lá, vamos supor que você vai fazer uma venda, né? Você vendeu uma call, fez uma venda coberta normal, você recebeu R$1 dessa venda de call. Depois disso, você quer rolar. Aí aqui, essa call, vamos escrever aqui atual, né? Vai ser o preço atual da operação. Então, você começou a entrar dentro do dinheiro essa opção e ela já está valendo R$1,35, então ela está mais cara. Você está com prejuízo, vamos colocar aqui lucro ou prejuízo. Boa parte das vezes que você vai rolar, eu tenho certeza que vai ser no prejuízo, porque é onde eu vejo as pessoas querendo fazer isso, né? Então vamos lá, você vendeu a R$1, o preço atual está R$1,35 e você viu que está chegando perto do vencimento, você chegou num ponto onde você quer ganhar aqui um strike, você quer melhorar o seu strike, né?
quer subir R$ 1 do strike, R$ 2 do strike, para você ficar fora do dinheiro de novo e quem sabe essa operação ir para o lucro. Então você vai chegar lá e vai recomprar essa opção por R$ 1,35, que é o preço atual. Então você recompra a opção por R$ 1,35 e essa é a opção desse mês. Por exemplo, eu estou no mês de agosto, mas já passou o vencimento, vamos supor que era a opção de setembro. Vamos pôr o prazo também, né? Então o que você vai fazer aqui? Você recompra pelo preço atual e você vende outra opção agora para outubro, por exemplo. O que você procura nessa recompra, né? Nessa nova opção? Você quer melhorar o seu strike ou então você quer manter o mesmo strike e melhorar o seu prêmio? É sempre essas duas alternativas, melhorar o strike ou melhorar o prêmio, ou os dois. O melhor cenário é você melhorar os dois, mas nem sempre você vai conseguir isso, tá? E aí você vende outra opção, vamos supor que por R$ 1,42. Então aqui você vendeu por R$ 1,42, então foi uma rolagem legal, né? Uma rolagem positiva. Você aumentou o seu lucro potencial. Nesse caso aqui eu sei que muita gente já se embanana, mas eu vou continuar aqui e você vai entender. E aí vai passar outubro e essa opção aqui também vai para dentro do dinheiro. E aí agora ela está valendo R$ 2,35. Pô, R$ 2,35 aí já ficou mais difícil, né? E às vezes para o mês seguinte, né? Você está em outubro, às vezes para novembro, você já não vai conseguir um prêmio que seja maior que R$ 2,35 para melhorar a sua operação. E aí o que você vai fazer? Você vai ter prejuízo? Ou às vezes, nesse caso aqui, se for uma venda de call, você pode lembrar da regrinha dos juros. Os juros faz as opções ficarem mais caras. Então aqui você vai rolar essa opção de novo. Eu vou pegar aqui e jogar a fórmula do prejuízo para as outras casas. Então você recompra essa opção aqui por R$ 2,35, ou seja, você está acumulando aqui, você vai embolsar 0,93 de prejuízo nesse mês. E aí você olhou as opções e viu que para novembro não tem opção, para dezembro também não, aí você vai para janeiro do outro ano. Estou dando um exemplo aqui mais ou menos aleatório. Então, para janeiro você achou uma opção que ajuda você a sair dessa situação, que você está numa venda de call aqui que já foi para dentro de dinheiro, é aquela ação sua que você vai ter que pagar um imposto enorme, você não quer pagar, então você jogou para janeiro, melhorou o strike, né? Se você, na melhor dos cenários, você escolheu ainda um strike mais um pouco fora do dinheiro e achou um prêmio maior. Então aqui você vende por R$ 2,43. E aí passou o tempo, essa ação é um foguete, essa ação continuou subindo, e aí a sua opção aqui ela encareceu ainda mais, foi para R$ 3,50. 3,50. E aí você quer rolar também. Essa ação sua, você ama ela, você não quer vender de jeito nenhum. Aí você pegou e achou igual a minha ali que eu rolei. Você achou junho, né? Então você vende uma para junho a R$ 4,00. E aí vamos supor, coloquei aqui junho, né? E vamos supor que em junho você consegue encerrar essa operação. O que eu quero te mostrar aqui? Então vamos lá, eu coloquei, dá uma olhada nessa parte da minha tela, eu coloquei aqui uma simulação. Se fossem 1.000 opções. Então, o lucro inicial, quanto que era o seu lucro inicial dessa operação? Você vendeu essa call, queria ganhar R$ 1. O seu lucro inicial vai ser a quantidade vezes o prêmio aqui da opção que você vendeu. Então, você queria ganhar nessa operação R$ 1.000. Eu escrevi aqui lucro ilusão. Por que lucro ilusão? Porque na sua tela, se você estiver usando o Profit, por exemplo, vou abrir meu Profit. Aqui aparece que o lucro da minha venda de call é quase R$ 48.000. E isso aqui é o valor do meu lucro ilusão. No caso desse exemplo, qual que é o lucro ilusão que a gente tem? É a quantidade vezes o prêmio da opção mais cara, né? Da última opção nossa, que a gente está vigente ou que a gente... ou que no final aqui vamos supor que deu certo ainda. Seu lucro ilusão aqui seriam R$ 4.000. Então, você está olhando lá e está achando que vai ganhar R$ 4.000 de lucro. Mas o seu lucro real não é esse. O seu lucro real, você tem que descontar esses prejuízos aqui intermediários, ó, que você tomou. Isso aqui, vamos marcar de amarelo aqui. Isso aqui você pagou e foi descontado. Inclusive no seu imposto de renda, esses valores vai ter abatido lá como prejuízo. E aí até abateu lá algum lucro que você teria que pagar. Mas se no final você terminou e deu tudo lucro, esses valores aqui vão estar dentro desses R$ 4,00. Então o lucro real
são os R$ 4 menos todos esse valor aqui dessas rolagens, porque isso aqui são prejuízos que você assumiu. Você assumiu cada um desse mês que você rolou. Eu sei que na sua conta não ficou negativo, porque você recomprou a opção e já vendeu outra. Então o dinheiro abate, você não vê ficar negativo na sua conta. Mas para o imposto de renda, mas contabilmente, isso aqui foi prejuízo. E onde que esse prejuízo vai abater? No seu lucro real aqui. Então o seu lucro real vai ser o quê? Vai ser basicamente a soma disso aqui. Eu vou pegar, vai ser R$ 4 menos os outros prejuízos, que daria R$ 1,65. Agora a gente multiplica pela quantidade, né? Vezes a quantidade aqui. O seu lucro real seria que R$ 1.650. Só que na sua tela estaria aparecendo R$ 4.000. Por que está aparecendo R$ 4.000? Porque está somado aqui os prejuízos que você teve enquanto você foi rolando. No caso aqui da minha operação, por exemplo, essa opção minha ela custa R$ 6,76. Mas quanto que eu tinha pago na opção anterior antes de rolar? Às vezes eu paguei 3. E aí na rolagem eu recomprei ela por 6. Então R$ 3 é prejuízo que eu só vou reaver quando essa operação ela terminar e eu embolsar o lucro, né, o valor dessa operação. Então a realidade é essa, e eu vejo que muitos não percebem isso. A rolagem confunde muitas pessoas. Imagina o seguinte agora, algo que acontece com algumas pessoas. A pessoa vende uma opção por R$ 1, na hora dela rolar, ela rola aqui, ganha um mês a mais para tentar melhorar a operação dela, mas ela rola no prejuízo. Então ela recompra por R$ 1,35 e vende por R$ 1,33, por exemplo. E aí o prêmio também valoriza de novo e ela, vamos supor que nessa outra rolagem ela rola no 0 a 0, né? Ela consegue R$ 2,35. Chega aqui, depois essa opção tá R$ 7. Vamos supor que é uma ação que explodiu, vamos supor que é uma ação de varejo. Ação de varejo, ações que se movimentam muito, tem uma volatilidade implícita grande, mas tomem bastante cuidado, porque o dia que a ação explode, fica muito difícil de gerenciar. Banco do Brasil, por exemplo, pode chegar em R$ 50? Eu acredito que vai chegar. E aí, se chegar dentro do prazo da minha opção, eu posso ir ajustando. Pode chegar em 70? Até pode, mas é um pouco mais difícil. Por outro lado, se a gente pega uma ação baratinha lá de varejo, muito especulativa, às vezes ela triplica de valor e você não consegue sair da operação, não consegue ficar rolando para realmente pegar todo esse prêmio. Então cuidado na hora de vender opções, principalmente calls, ou até puts, né? Se você faz sem querer ser exercido, toma cuidado. Geralmente, faça as operações levando em conta que você pode ser exercido. Então aí vamos supor que você recomprou essa opção por R$ 5,80, mas você melhorou o strike da opção e termina com essa opção fora do dinheiro. Então a pessoa viu o seguinte, ela viu que ela rolou, no final ela tem uma opção lá com vale R$ 5,80, o lucro e ilusão dela tá 5.800, às vezes a pessoa não está acompanhando isso, ela está olhando na tela lucro na venda dessa call, pô, 5.800, estou ganhando dinheiro, quanto na realidade, se a gente for fazer as contas, a pessoa está com prejuízo, igual aqui, o prejuízo de R$ 220, e a pessoa está olhando na tela, quando a operação termina, lucro de 5.800. Então, por isso que eu quis trazer isso para vocês hoje, para tomarem bastante cuidado com as rolagens. Eu vi outro dia uma notícia de alguém lá que, sei lá que operação ele fez, acho que tinha vendido call a descoberto, o que eu falo para não fazer. Eu sei que tem muita gente defendendo fazer hoje, mas eu falo para não fazer porque de vez em quando vocês quebram fazendo venda a descoberto. Mas eu vi esses dias que teve isso, uma venda... Um cliente grande fez venda a descoberto, rolou por 2 anos, rolava no prejuízo, rolava pagando pelas opções, chegou num dia que não deu conta, teve que fechar as portinhas lá. Ele quebrou com essa venda de call a descoberto. Então não venda call a descoberto, independente disso. Rolagem, você pode rolar se você quiser, inclusive eu fiz uma rolagem, mas eu fiz estando todo coberto. Se eu quiser ir para exercício no Banco do Brasil não tem problema, já ganhei um bom dinheiro. Posso deixar aí para exercício, venderia minhas ações a R$ 42, o que daria aqui R$ 55 mil de lucro, pelo menos aqui nessas ações, alguma coisa do tipo. Para mim tá tudo certo, então é isso, não faça a venda a descoberto e tenha controle das suas rolagens, saiba o que você está fazendo. De modo geral, melhor o strike, ganhe mais dinheiro para rolar,
mesmo assim, controle para você saber quanto realmente você está ganhando ou perdendo nas suas rolagens. Me fala se você tem feito muitas rolagens, se você tem dificuldade, diz aqui nos comentários pra gente bater um papo. É isso, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Dúvidas, sugestões, manda aqui nos comentários. Se puder, dá aquela força, clique em gostei, isso me ajuda bastante, é de graça. Se você for novo, pode se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações. Então é isso, espero que você tenha gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.